Bom dia a todos, bom sábado, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vou pedir você já para abrir a sua Bíblia em Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Você vai deixar aí sua Bíblia aberta. Você viu que hoje a programação é especial, né? Viu que hoje a programação é especial. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia de oração e jejum. O calendário da igreja, praticamente nós começamos as nossas atividades a partir depois dos 10 dias de oração e jejum, quando a igreja começa as suas atividades na prática. Apesar de já ter havido Caleb no começo do mês passado, nós começamos as atividades eclesiásticas depois destes 10 dias de oração, quando a igreja busca pelo Espírito Santo. Nós temos um tema para hoje, o tema é reavivamento espiritual. O tema do reavivamento dentro da igreja adventista tem se tornado uma constante, desde a entrada do nosso atual presidente da Conferência Geral, que ele praticamente adotou o lema reavivamento como tema-chave para a sua gestão como presidente da Conferência Geral. Cada presidente desenvolve um trabalho, cada presidente com a sua comitiva, com seus administradores, desenvolve ali um trabalho, uma visão de trabalho, e eles se agarram a esta visão de trabalho por pelo menos 10 anos, que são a gestão de 5 em 5 anos. Nós temos o nosso presidente Ted Wilson já no seu segundo mandato como presidente, e ele continua batendo na mesma tecla da necessidade de um reavivamento. Não é à toa que a igreja, não só com esse, mas com outros temas coletivos, temas de coletividade, são aqueles temas dados para a igreja de uma forma geral, como este, por exemplo, igrejas dos nossos 5 países da América Latina, na nossa divisão sul-americana, estão pregando o mesmo sermão hoje. Quer dizer isso, que a igreja está ouvindo a mesma necessidade que nós estamos ouvindo hoje, a necessidade de um reavivamento. Então esse tema está constantemente dentro das nossas escalas de pregação. De vez em quando aparece um sermão sobre reavivamento. E este é um deles. Por que temos esta necessidade? É óbvio, porque a igreja precisa de um reavivamento, porque constantemente nós estamos nos distanciando de Deus. Não só uma igreja local como essa, mas uma igreja a nível mundial precisa ter os seus cuidados nos desvios. E para evitar que os desvios são lógicos, as pessoas vão, qualquer igreja que tenha aí pelo menos os seus 200 anos de existência, é lógico, é óbvio que em algum momento ela vai se distanciar do padrão, daquele padrão do início. É óbvio. Mas o que nós, como igreja e como os nossos administradores, não podem deixar é que a distância seja grande demais para que haja uma volta. Porque quanto mais longe você vai, mais dificuldade você tem de voltar. Então é preciso que haja constantemente a observação da igreja na hora dos seus desvios, para que haja rapidamente a correção. Então vamos imaginar, antes de precisar dar uma surra no menino, a gente evita que os grandes erros
aconteçam. Vai fiscalizando para que o menino não faça grandes ações erradas que necessite o menino uma correção maior. Você faz pequenas correções para evitar uma correção maior. Então a gente evita que a igreja faça grandes desvios, permitindo que ela faça qualquer coisa, por exemplo, que resulte em grandes desvios, para que a volta não seja tão difícil. Então a igreja está constantemente trabalhando esse tema do revivamento. E por que a história de Joel? Por que Joel, o profeta? Quando eu peguei esse sermão, tem gente que prefere o sermão já pronto, tem gente que prefere fazer. Eu normalmente prefiro fazer. Então, segui um hábito de sempre produzir um sermão um dia antes de pregar. Por exemplo, se eu prego no sábado, na sexta-feira à noite eu vou atrás de um tema, vou atrás de um texto da Bíblia, vou atrás de um assunto, alguma coisa que me toque o coração, alguma coisa que esquente alguma coisa no coração, alguma coisa que atraia, alguma coisa que eu imagine que seja uma necessidade da igreja, e aí a gente produz ali o sermão, aí no dia seguinte a gente enfeita, a gente coloca mais substância no sermão, e aí o sermão está pronto para ser pregado no dia seguinte. E o sermão, nesse caso, já vinha pronto. Eu até anotei o nome do autor do sermão aqui em algum lugar. E esse sermão já pronto, aí pensei, assim que eu vi o texto Josué. Aí fui atrás de Josué capítulo 2 e disse, nossa, não está batendo, o texto não está batendo com o sermão, porque o sermão é um texto normal. Aí normalmente a gente vai no texto e vê quais são os argumentos do texto, vê como é que o texto está desenvolvido, vê quais são as partes do texto, vê como é que é a introdução, vê como é que é a conclusão, vai analisar. Aí você vai agora conferir o argumento do autor do texto com os textos da Bíblia. Quando você vai ver os textos da Bíblia, não bate. Mas tem alguma coisa errada. Não tá, Josué não está batendo. Josué não tem. Josué é a entrada de Canaã. Aí olhei, aí cometi um gafe. Não era Josué, era Joel. Agora sim, quando eu descobri aqui, né? Quando eu descobri aqui que era Joel, agora o sermão todo fez sentido. Por quê? O povo de Joel estava passando por um problema, uma crise. Sabe quando você começa a se distanciar de Deus e aí uma coisa ruim acontece? Você não associa, eu me distanciei de Deus, as coisas ruins começam a acontecer. Não, você imagina que foi uma coisa normal. Vamos imaginar. Vamos usar agora a imaginação. Você decide aos poucos sair da igreja. Note, sair da igreja não é um ato que você faz da noite para o dia. Você não acorda de manhã e diz, hoje eu não vou mais para a igreja. Cansei de ser adventista. A partir de hoje eu não ando mais na igreja adventista. Você não faz isso. Você deixa de vir aos cultos de quarta-feira. Aí quando você não vem aos cultos de quarta-feira, você inventa uma desculpa e transforma essa desculpa num problema. Você diz assim, eu chego em casa cansado, trabalho muito, Deus vai entender, né? O irmão fulano vai entender. Aí você deixa de ir para o culto de quarta-feira. Aí você pensa o seguinte, na sexta-feira do mesmo jeito, eu vou para o pequeno grupo, eu chego cansado, eu tenho que dormir cedo porque amanhã tem escola sabatina. Aí você já deixa uma outra programação, de ir a outra programação. Aí você acorda de manhã, no sábado de manhã, você já não foi para o pequeno grupo porque disse que ia dormir cedo, mas não vai dormir cedo. E aí você acorda já 8h30 no sábado, e diz, vixe, nem peguei a escola sabatina, mas tem nada não, eu vou só para o culto, já perdeu terceira atividade da igreja. E assim vira uma constância. Um dia você descobre, você não vem no sábado e acha que isso não causou um problema para a sua consciência. Aí deixa de vir outro e outro, daqui a pouco vem só os domingos, daqui a pouco vem um domingo perdido. Quando eles imaginam, você não está mais na igreja. Você vai criando um hábito de não ser mais adventista. E assim foi com Israel. As coisas começaram a acontecer. Aí você pensa o seguinte, você está saindo da igreja. Aí você de fato deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de ter os companheiros da igreja, deixa de falar de assunto de igreja, você vai criando outros hábitos, outros costumes. Aí acontece um dia você está dirigindo, bate o carro. Aí você não associa isso à religião. Isso não tem nada a ver, foi só um acontecimento.
E aí você leva o carro para um mecânico e descobre um outro problema, sei lá, R$ 3.000. Vixe, e agora? Vou passar no cartão. Aí passa no cartão 10 vezes. Na mesma semana que você passou o cartão, o seu patrão lhe dispensa. Você não associa isso à religião, a sua distância de Deus. As coisas vão acontecendo, e com Israel aconteceu a mesma coisa. Eles se distanciaram e tinha religião. Só que a religião não estava sendo bem usada, não estava sendo bem utilizada. É possível uma religião não ser bem usada? É. Quando a religião não cumpre o objetivo dela, e mesmo assim você é religioso, ela não está sendo bem utilizada. Para que serve a religião? Para lhe ligar a quem? A Deus. Se a sua religião não lhe liga a Deus, ela está sendo usada de forma errada. Por exemplo, ler a Bíblia é um ato religioso. Sim ou não? Ler a Bíblia é um ato religioso, mas esse ato religioso não está me ligando a Deus. Então está errado. Tanto faz você ler a Bíblia como não. A Bíblia não está ligando você a Deus, então é melhor até que você pare. Por quê? Porque se ela não está me ligando, eu estou perdendo tempo. Agora, preste atenção no detalhe. Você precisa ler a Bíblia com o intuito dela lhe ligar a Deus. Porque se ela não lhe ligar a Deus, é melhor você ler qualquer outro livro. Talvez você lucre mais. Talvez. A oração do mesmo jeito. Qual é o principal objetivo da oração? Na religião é lhe ligar a quem? A Deus. Mas se a minha oração não está me ligando a Deus, aí esse ato religioso está causando mais um problema do que está tendo mais uma ação negativa do que uma ação positiva. Eu estou perdendo tempo. Por isso que Deus uma vez disse assim: os sacrifícios que vocês fazem para mim são vazios. Mas os sacrifícios não estão sendo feitos, o sacerdote não vai lá e não sacrifica, e não tem todo um sistema já pré-estabelecido. Como Deus disse que o sacrifício é vazio porque ele não cumpre o objetivo dele. Você não se converte, você não tem um coração contrito, você que sacrifica um animalzinho e no dia seguinte você vai cometer os mesmos pecados que sempre cometeu. Ou seja, aquele animalzinho morreu à toa e o sacerdote trabalhou à toa, e o sistema religioso não está cumprindo o seu objetivo. Por isso, misericórdia quero e não sacrifícios. Lembra desse texto? É um texto do Antigo Testamento, não é um texto do Novo. Misericórdia quero e não sacrifícios. Não é que Deus não quisesse os sacrifícios. O mais importante é o que acontece depois do sacrifício. Não é que Deus não queira que você lê a Bíblia. Ele quer o que acontece depois que você lê a Bíblia. Não é que Deus não queira que você ore. Ele quer o resultado da oração, porque essas coisas vão cumprir o objetivo, lhe ligar a Deus. E o que Deus espera é o que você vai fazer depois de estar ligado a Ele. Porque se você não se ligar a Ele, as suas ações vão ser ações mortas. O que são ações mortas? Você vem todos os dias de culto para a igreja, vem, senta, ouve o sermão e vai para casa. Aí no dia seguinte, de culto, você vem de novo, senta no banco, escuta um sermão, ouve uma boa música e vai para casa. Aí acontece isso, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e as coisas continuam o quê? As mesmas. Era exatamente isso que estava acontecendo com Israel. Desculpa se é parecido com o que a gente está vivendo hoje, não como igreja só, mas como pessoa. Foi exatamente por causa dessa semelhança com o povo de Israel no passado, com a igreja de hoje, conosco, que esse texto foi escolhido. Você abriu a sua Bíblia aí? Joel capítulo 2, verso 12. Capítulo 2 de Joel, verso 12. Diz assim o texto: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto.
rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Pronto. Você diz assim, pronto, irmão. Aqui é Deus dando um anúncio para Israel no passado. Como estava Israel? Lembra que eu lhe falei? A gente não associa a nossa distância de Deus os males que nos vêm. Muito bem, capítulo 1, versículo 4, olha como estava Israel. Capítulo 1, versículo 4. Sobre o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu quem? O gafanhoto destruidor. Agora imagine o seguinte, vamos voltar para Joel na época dele. Como é que era a nação de Israel na época dele? É uma nação rural, que plantava. Toda a economia de Israel girava em torno daquilo que eles plantavam. Vamos imaginar o trigo. Vamos imaginar o trigo. Vamos traduzir. Vamos imaginar o milho, que fica mais próximo da gente. Vamos imaginar o milho. Existe pragas no milho? Existe pragas no milho? Existe. Gafanhoto come milho? Come. Gafanhoto come milho. Um dia Israel se distanciou de Deus. E um dia a plantação deles, que não era milho, mas vamos imaginar o milho. Um dia a plantação deles foi completamente dizimada. Uma praga de gafanhotos. Viu na sua Bíblia quem é o primeiro gafanhoto? Tem na sua Bíblia? É o migrador? Cortador, né? Pronto. Existe uma praga, um tipo de gafanhoto que os judeus chamam de o gafanhoto cortador. É cortador, né? Pronto. O gafanhoto cortador veio, comeu, mas sobrou milho. Poxa, ainda bem que não comeu tudo, sobrou. Mas o que sobrou, o próximo, qual é o próximo? Peregrino, o migrador. A minha versão vem o migrador, né? O migrador, aquele que vem de lugar em lugar, estava noutra cidade. Só o primeiro gafanhoto não come tudo, ele não dá conta de comer tudo. Mas aí, achando pouco, o gafanhoto cortador, o outro migrador ouviu a história de que lá em Israel tinha milho e eles vieram. Mas os dois gafanhotos também não comem tudo. Mas o que deixou os dois, comeu o terceiro. Quem é o terceiro? O devastador, o devorador, né? O devastador, a palavra até mais pesada. Devastador, deixa tudo só migalha. Destruiu tudo, mas olha, ainda tem mais? Tem. Quem é o próximo? O devorador. Aí sim, com esses 4 gafanhotos não tem plantação que dê conta. Vamos imaginar que você vive do grão. As pessoas, quem já morou no interior sabe mais ou menos. Na nossa época a economia da nossa cidadezinha girava em torno da farinha. E vamos imaginar que um dia o bicho veio, comeu tudo e não deixou farinha para ninguém. O que acontece quando a gente não tinha farinha? O que é que eu vou vender na feira? Eu vou fazer sacas e mais sacas de farinha. Ia vender na feira e passava o ano, uma boa parte do ano, tendo a sua renda daquilo que eles faziam naquele período, no período das farinhadas. Não tem farinha, não tem trigo, não tem milho. E agora? O que é que você vai fazer? Ora, se você tem uma crise dessa, uma peste dessa, isso é uma crise, o que acontece? A crise, a peste, transforma-se numa crise econômica, sim ou não? Sim. Porque agora não tem mais sacas de trigo, porque o Israel não tinha dinheiro. Dinheiro que Israel tinha, a moeda que Israel tinha, o que era? Era a sua produção. Era o trigo, era o milho, era o feijão, era a farinha. Isso eram as moedas da época. Era isso que era trocado por mantimento. Quem tinha farinha trocava com quem tinha feijão e vendia para os que queriam comprar para ter o seu dinheiro, para ter o seu sustento. E agora o migrador, os 4 gafanhotos veio, devoraram tudo, não sobrou nada. E agora afetou a economia. Como é que isso afeta a religião? Ora, se eu não tenho dinheiro para comer, eu vou ter dinheiro para comprar um animalzinho para sacrificar?
Aí chega lá para o sacerdote, eu não tenho dinheiro para comprar um animalzinho, e agora? Como vai fazer? Agora a religião também é afetada. Lembre-se, a gente nunca associa as coisas ruins que acontecem na nossa vida com religião. E as coisas em Israel começaram a ficar ruins. Tão ruins, e preste atenção que não foi só isso. Tem mais. Veja o verso 10. Verso 10 diz assim, do capítulo 1. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. O gafanhoto veio e comeu tudo. A vide se secou. As oliveiras murcharam. Verso 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Isso aqui era Israel. Isso aqui era Israel. Crise econômica, os gafanhotos, fome, seca, os rios secaram. Nós temos ali no verso 19, verso 20, lá no finalzinho do verso 20, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos. As coisas ruins começaram a acontecer e foram acontecendo progressivamente até a nação olhar para um lado e para o outro e não ter nada. Quando você não tem nada, você se agarra à única coisa que pode lhe trazer conforto. A lição da escola sabatina usou a expressãozinha âncora da alma. Jesus Cristo como a âncora da alma. Você perde tudo, mas existe uma coisa que mesmo que o mundo lhe tire, isto você só perde se você quiser. Deus. A sua fé. O mundo pode lhe tirar todos os bens. O mundo lá fora pode tirar sua família, pode tirar seus filhos, seus netos, seu marido, tudo, seu trabalho, como Jó, como aconteceu com Jó. Só sobrou em Jó o quê? A esperança que ele tinha em quem? Em Deus. Ou seja, para Jó só sobrou a sua religião, aquilo que lhe ligava a Deus. Em Jó só sobrou Deus. No livro de Jó só sobrou Deus. E a sua esposa, né? Que a Bíblia também diz que não, ninguém sabe se ela saiu, se ela foi embora, ninguém sabe se... A Bíblia também não diz muita coisa sobre ela. Só aquela frase, amaldiçoa o teu Deus e morre. Depois disso, ela praticamente desaparece da história. Mas vamos imaginar que ela continuou. Ou vamos imaginar que ela deixou. Isso não interessa. O que interessa é saber que a única coisa que Jó não perdeu e que de fato fazia diferença era Deus. Aqui Israel estava perdendo tudo. Começou a perder tudo. E um dia Deus se revelou, depois de todas as calamidades, depois de todos os problemas, depois de todas as perdas, depois dos gafanhotos chegarem lá. Vamos imaginar que um ano um gafanhoto, um veio, comeu e chamou outros, o segundo gafanhoto, chamou o terceiro, chamou o quarto. No ano seguinte, os 4 gafanhotos vieram juntos. Eles olharam, ixi, não tem mais? O que é que nós vamos comer? Não tinha mais alimento nem para as pragas, nem para o gafanhoto. E agora? O que é que se faz quando se perde tudo? O que é que se faz quando não tem mais chuva? E os judeus associavam, você já viu aquele nosso hino que a gente canta, chuva de bênçãos? Para os judeus, a chuva sempre era símbolo de quê? De bênção. Era Deus mandando o orvalho do céu regar as plantas, a chuva serôdia e a chuva temporã. Para ter plantação, para ter vida. Lembra, o texto diz que não havia mais alegria entre os filhos dos homens. Imagina uma cultura, imagine que você é judeu daquela época, imagine uma cultura onde tudo girava em torno da colheita. Não sei quantos de vocês, eu fui criança no interior e na nossa época, no meio do ano tinha o milho, a colheita do milho, e o padre da cidade fazia as tal das quermesses. E aí a gente enfeitava, na época não tinha energia, botava um monte de lampião espalhado no terreiro, e aí um sanfoneiro vinha, tocava uma coisinha, e aí as barraquinhas vendiam
tudo à base de milho. Milho cozido, milho torrado, milho isso, milho aquilo, pavê de milho, mousse de milho, bolo de milho, tudo de milho. Até cocada de milho na época tinha. A gente imagina cocada de coco, a cocada à base de milho. Tudo à base de milho. Milho era a economia daquele pequeno povoado. A nossa felicidade, a nossa alegria girava em torno do milho. Haveria festa e havia festa por causa do milho. Era assim a cultura de Israel. Não tem milho, não tem milho, não tem festa, não tem festa, não tem alegria, não tem alegria, sobra o quê? Israel não estava sobrando nada. Por isso que o texto disse: acabou a alegria dos filhos dos homens. Não havia mais festa, não havia mais alegria, não havia mais dinheiro, só a fome, só a seca. Até a religião estava faltando. Não havia nada. E o que acontece quando não há nada? Quando não há nada, acontece duas coisas. Ou você continua no nada, e nada, deixa eu dizer, existe uma discussão filosófica enorme sobre o nada. O nada é a ausência. O nada é nada mesmo. O nada é a ausência de todas as coisas. Quando você está no nada, você está na ausência. Você não é mais um ser. Você não é mais uma criatura. O nada é a ausência de todas as coisas. E quando você está no nada, ou você continua no nada e a sua existência para, ou então você ouve Deus lhe fazendo uma proposta. E essa é a proposta. A proposta que você leu no versículo 12 do capítulo 2. Convertei-vos. Convertei-vos. Vocês estão distantes. As coisas aconteceram. Vocês não têm nada. Vocês colocavam a confiança de vocês na plantação de vocês. Não tem plantação. Vocês colocavam a esperança de vocês na chuva que caía, na chuva serôdia, na chuva temporã. Não tem chuva. Vocês colocavam a confiança de vocês nos rios da cidade. Não, os rios secaram. Vocês confiavam, achavam que os animais de vocês eram gordinhos porque tinha grama, tinha pasto. O fogo veio e acabou com o pasto. Vocês não têm mais nada. Eu ofereço uma coisa para vocês. Mas para você alcançar, você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, você precisa se converter. Lembra o texto diz? Convertei-vos. Se a sua história tiver pelo menos alguma coisa parecida com o Israel do passado, saiba que a solução é a mesma. Convertei-vos. O que é conversão? Os motoristas de quem dirige sabem o que é conversão. Por exemplo, conversão à esquerda. O que é uma conversão à esquerda? O que é uma conversão? Você está na via e aí tem lá a placa conversão à esquerda. Quer dizer que você pode voltar pela mão da esquerda. Converter é o quê? É voltar. É mudar a direção em que você está. Você está no sentido leste, oeste, e você vai fazer a conversão, vai no sentido oeste e leste. Converter é mudar de direção. E na Bíblia, a conversão tem esse mesmo sentido. É dar a volta, não é dar uma volta. É dar a volta. Isso quer dizer o quê? Que Israel, isso no passado, Israel estava andando por um caminho e o caminho não era bom. Esse caminho resultou em 4 gafanhotos comendo tudo que eles têm. Esse caminho resultou em queimadas. Esse caminho resultou, não tem mais oliveira, não tem mais macieira, não tem mais a romeira, não tem mais o fruto da vide, não tem mais, e diga-se de passagem, agora falou da vide. Se existir uma coisa que os judeus, para um judeu é simbólico, é o vinho, o suco da uva. Para um judeu, o suco da uva significa a própria felicidade, a própria alegria. Não tinha fruto da uva, não tinha videira. Por isso que acabou a alegria dos campos. Acabou tudo, nós não temos nada. O caminho que nós estamos trilhando, para onde nós estamos indo, já resultou em quê? Em nada. Nós não temos nada. E para finalizar tudo, falta alegria no rosto dos filhos dos homens. Aí Deus faz uma proposta para eles, diz assim: eu tenho uma proposta para vocês, mas para essa proposta começar a fazer efeito, vocês precisam o quê? Voltar, converter.
fazer a curva. Um dia, meu GPS me levou para uma estrada. Dizem que o GPS leva para os caminhos mais fáceis, né? Mas o GPS não conhece estrada ruim. Os motoristas de carro sabem o que eu estou falando. O GPS não conhece estrada ruim. O GPS não reconhece asfalto, por exemplo. Um dia o caminho era curto e eu peguei o caminho. Era um asfalto. Mediante o asfalto transformou em pedras. Depois a estrada começou a ficar cada vez mais ruim. Cada vez mais ruim. Na metade do caminho, eu fiquei pensando agora na dúvida. Eu já estou na metade do caminho. Será que compensa voltar e pegar outro? Às vezes a gente faz essa análise. Você pegou uma via de asfalto. Era boa. Estava bom. A via de asfalto é o luxo para um bom motorista, para um motorista que gosta de dirigir. No asfalto você caminha bem, no asfalto o carro não se desgasta, no asfalto o pneu não tem, praticamente quase não tem atrito quando o asfalto é bom. E aí você começa a dirigir por estrada carroçal. E a carroçal vai ficando cada vez mais ruim. Eu não sei quando vocês já chegaram a dirigir naquelas vias que quando a chuva dá, parece uma lagoa, e o carro passa com quase metade dele debaixo da água. O caminho vai ficando cada vez mais ruim, e você pensa, será que compensa voltar? Meu amigo, você saiu de uma rua com asfalto, agora não tem nem asfalto, só tem lama, só tem barro, o carro está atolando, e você pergunta se você precisa voltar? É lógico que você precisa voltar. Israel pensou, essa era a melhor proposta que nós tínhamos. Nós não temos mais trigo, o trigo faz o pão, nós não temos mais pão, não temos mais a videira tem uva, a videira faz o vinho, nós não temos mais vinho, nós não temos mais a romã para fazer nosso bolo, para fazer nossa refeição, para fazer nossa sobremesa. Nós não temos mais nada, não tem mais chuva, nem a chuva serôdia, nem a chuva temporão, o rio secou. Ou seja, a gente saiu do asfalto e está andando na lama. Será que compensa voltar? É lógico que compensa voltar. E Deus faz essa proposta, por quê? Porque as propostas de Deus, às vezes não parece, mas as propostas de Deus são sempre mais lógicas e mais razoáveis do que a sua proposta. Você pensa que eu voltei? Eu não voltei, eu continuei. A estrada começou a ficar mais ruim ainda. Sabe por quê? Porque eu achei que a minha proposta era mais lógica do que a proposta de voltar. E a proposta que Deus está dando é essa, é de voltar. Amigo, você já está no nada, você está caminhando para menos do que o nada. O que é que vem antes do zero? Vem os números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quanto mais negativo for, mais distante do zero. Ou seja, mais distante do nada você está. E aí, aqui está, Israel já estava onde? No nada. Se eles continuassem, eles iam começar na escala, começar a andar por caminhos mais negativos ainda. Menos 1, menos 2, menos 3. Aí Deus disse, zerou? Para você zerou? Então, a proposta que eu faço, volte. Porque quando você volta, os números começam a o quê? A crescer. É mais 1, mais 2, mais 3, até chegar no asfalto, até chegar no local bom, até ter colheita, até eu proteger você do migrador, até eu proteger você do cortador, até eu proteger você dos 4 gafanhotos que um dia comeu, até trazer chuva serôdia e chuva temporã, até trazer água aos rios, até fazer com a romeira dê o seu fruto, a macieira dê o seu fruto, a videira dê o seu fruto, e você, enfim, quando você voltar, os filhos dos homens terão o quê? Alegria. Mas vocês precisam voltar. E essa foi a proposta que Deus deu. Volte. É o primeiro passo que você vai voltar. E existe um jeito de voltar. Também não é só voltar. Existe um jeito de voltar. Convertei-vos a mim de quê? De todo o vosso coração. Vão voltar. Mas tem um detalhe. Eu não quero sacrifícios vazios, porque se você fizer sacrifícios vazios, sua volta não foi completa. Eu vou voltar, mas se o sacerdote fizer as besteiras que ele faz, para mim também não resolve. A volta precisa ser uma volta completa. Você precisa não só querer voltar. Sabe qual é o nosso problema? Quando nós estamos no nada, qualquer coisa serve. Você está há 10 anos desempregado. Passou muita dificuldade. Quando você está 10 anos desempregado e no desespero, qualquer emprego serve. Não serve?
Qualquer emprego serve. Israel estava no nada. Qualquer proposta servia. Mas Deus disse: eu não estou fazendo qualquer proposta. Não é só voltar, não é só fazer uma conversão. Vocês precisam voltar direito. Voltar de todo o vosso coração. Não sei o que é que você acha dessa expressão, mas todo o vosso coração quer dizer tudo. Tudo. E quando Deus diz tudo, quer dizer tudo. Você precisa voltar no seu jeito de falar, você precisa voltar no seu jeito de se vestir, você precisa voltar naquilo que você ouve, naquilo que você vê, no seu jeito de ir para a igreja, no seu jeito de fazer os sacrifícios, no seu jeito de trabalhar com o sacerdote, no seu jeito de ser crente, no seu jeito de ser cristão, no seu jeito de ver Jesus, no seu jeito de ler a Bíblia, no seu jeito de orar, no seu jeito de cantar, no seu jeito de pregar. Você precisa colocar todo o seu coração nesta conversão, porque se o seu coração, se só a sua cabeça diz o seguinte: eu preciso voltar porque aqui eu já não tenho nada, isso diz a sua cabeça, mas as pessoas voltam com cabeça, mas não voltam com coração. E Deus disse: não, só cabeça não, precisa vir cabeça, porque é uma decisão racional. Você já está no nada, é lógico, você não tendo nada, qualquer coisa serve. A volta é uma volta racional? É, mas você precisa voltar de todo o vosso coração, de toda a vossa existência, com toda a vossa vontade. Você precisa de fato saber o seguinte: era bom dirigir no asfalto, dirigir na lama não é coisa de cristão. É bom de voltar, porque na volta tem asfalto, na volta não tem migrador, na volta tem chuva, na volta tem rio, na volta não tem fogo na mata. Lá a volta é melhor. E quando eu voltar, Deus disse: volte, mas volte de todo o vosso coração, porque todo o vosso coração você vai aproveitar tudo aquilo que eu vou lhe dar. E aí é onde entra a intensidade. Intensidade. Vamos trocar a palavra intensidade pela palavra paixão. Você já pensou, tudo aquilo que você faz com paixão, você faz melhor? Não vou perguntar, mas coloque na sua cabeça, não vou querer que você levante a mão. Quantos de vocês de fato trabalham naquilo que realmente gostam? Não responda, fica só com você. Quando você trabalha naquilo que você realmente gosta, você faz com o quê? Com paixão. Vamos supor que o seu sonho, vamos só imaginar. O seu sonho é trabalhar, você gosta de pintar. Pintar, desde criança você gosta de pintar, só imaginando, tá? Você gosta de pintar, aí você é enfermeira. Nada contra o trabalho dos enfermeiros. O Elton ali é enfermeiro. Não, mas não deixou. Enfim, vamos imaginar que o seu sonho é largar o emprego tradicional, largar o emprego convencional e viver de o quê? Da pintura. Por que eu digo viver da pintura? Porque é difícil viver da pintura. Viver da arte. É uma coisa difícil no Brasil. O brasileiro valoriza muito pouco a arte. Mas vamos supor que esse é o seu sonho. Viver da arte. Porque você coloca paixão nisso. Você coloca o coração, vamos imaginar, e você trabalha, mas trabalha porque precisa trabalhar, precisa pagar as contas, precisa manter a família, aquela coisa toda. Mas aí você diz: meu sonho de fato era pintar. E você até pinta, mas pinta por esporte, pinta por prazer, por hobby. Alguém compra um quadro seu, compra outro, e você diz: poxa. Aí vamos supor que um dia você consegue fazer disso uma profissão, fazer disso o seu trabalho, viver da pintura. Aí você faz com paixão. Todo o vosso coração significa intensidade. O que é que Deus está dizendo? Está dizendo que na sua volta precisa ter intensidade. A sua religião precisa ter paixão. Se não tiver paixão, é frio. Relacionamentos sem paixão são relacionamentos frios. O que Deus quer é que nessa volta, nessa conversão, imagine que você está indo na distância do nada e você volta para ter tudo. Você está indo em direção ao nada e você volta para ter tudo, para ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento frio? Não. Um relacionamento, como diz os italianos, completamente passional, cheio de paixão. A Bíblia usa uma expressão na primeira igreja, a igreja de Éfeso: perdeste o vosso primeiro amor, a paixão do primeiro amor, a paixão do primeiro relacionamento, a paixão do primeiro sentimento, a paixão do primeiro pulsar do coração, a paixão do primeiro frio da barriga.
Deus está dizendo que você volta, mas volta de todo o coração, com toda a intensidade, com todo o seu ser. Não venha dividir a religião com qualquer outra coisa. A religião precisa fazer parte de tudo. A religião precisa ser aquilo que você planta para Israel no passado. Precisa ser aquilo que você planta. Precisa ser o animal que você cuida. A religião permeia tudo. É isso que Israel estava aprendendo nessa época. Que plantar não era uma ação, uma atividade diferente da religião. Por quê? Porque quando Deus se distanciou de Israel, a plantação sofreu. Sofreu a plantação, a economia sofreu. Sofreu a economia, o povo sofreu. Religião é tudo. É tudo que você faz. Precisa estar vinculado à religião. O seu trabalho é um ato religioso? É. O seu trabalho precisa lhe ligar a Deus. Os seus amigos, as suas amizades, tudo aquilo que você faz precisa vir manchado. E quando eu digo manchado, não manchado de um jeito negativo, mas precisa vir manchado com a sua religião. Você precisa colocar a sua religião em tudo, desde aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que você vê, as conversas que você tem, aos assuntos que você conversa. E eu não estou dizendo para você ter só assunto de crente, não. Você pode ter um assunto secular, e mesmo sendo um assunto secular, por exemplo, nunca gostei de futebol, mas vamos imaginar, é possível conversar sobre futebol, e eu fazer dessa conversa uma ação religiosa, uma ação que me liga. Os assuntos não podem, não devem ser um fim em si mesmo, todos eles precisam estar ligados à religião. Por quê? Porque vida apaixonada, você imagina que você abre uma gaveta. Normalmente pessoas colocam divisórias em gavetas. Aqui, botam uma divisória, aqui é a meia, aqui são as meias, aqui são as cuecas, aqui são as camisas, e aqui são o sei o quê. Na realidade, isso é vida apaixonada, vida dividida. Para Deus, vida dividida não é vida. Lembra de uma música dos Arautos? Se ele não for o primeiro, então ele não é mais nada. A sua vida não pode ser apaixonada, dividida. A religião precisa estar em tudo o que você faz, no jeito que você faz, e na paixão que você tem por aquilo que você está fazendo. Aí Deus disse para Israel, quando você voltar, você não volte só com a cabeça, volte com todo o seu coração, com toda a sua intensidade, com toda a sua paixão. E você vem, e quando fizer o sacrifício, você vai olhar para o sacrifício e vai dizer assim: é Deus remindo a minha alma, é Deus desejando que eu não peque mais. É Deus dizendo o seguinte: você vai voltar para casa salvo, cada sacrifício meu. Eu não faço um sacrifício porque eu tenho que cumprir a tabela, aquela tabela, a escala. Não, eu faço porque aquele animal, aquele cordeiro sacrificado representa a minha remissão. Eu volto para casa limpo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer paixão no ato de sacrificar. Agora você sacrifica e volta para casa para fazer as mesmas coisas. O sacrifício não lhe trouxe mudança. O sacerdote sacrificou, mas ele voltou para casa para fazer a mesma coisa. Isso quer dizer que nenhum dos dois, nem o pecador e nem o sacerdote, colocou paixão naquilo que estava fazendo. E Deus disse: não, quando você voltar você vai colocar paixão. Estamos vivendo na época do Antigo Testamento. Você vai pegar o cordeirinho que você criou. Não comprou, eu criei aquele cordeirinho, eu dei nome para aquele cordeiro. Esse cordeiro eu dei para o meu filho, para ele brincar, e agora eu vou precisar sacrificar ele. Ele não é apenas um animal de sacrifício, ele é um animal doméstico. Como a gente cria gato, como a gente cria cachorro, se afeiçoa aos gatos e aos cachorros. Os judeus se afeiçoavam aos animaizinhos, aos cordeirinhos. E agora tem que levar esse cordeirinho, que eu já dei até nome. Eu tenho que levar ele e ver ele ser morto no meu lugar. Mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí o pai volta para casa e o filho triste: e aí, pai, o que aconteceu com o Zezinho, o cordeirinho? Filho, o Zezinho morreu para deixar a gente limpo. E você colocar paixão. Era isso que Deus esperava, não um sacrifício brando, um sacrifício frio, gelado. Sacrifício sem paixão. Quer ler a Bíblia? Leia com paixão. Quer orar? Para aqui os 10 dias de oração? Faça com paixão. Quer fazer jejum? Faça com paixão. Quer vir à igreja? Faça com paixão.
Não perca a paixão, porque a paixão perdida é o primeiro passo para uma religião fria. E o que Deus está dizendo hoje, como disse para Israel no passado, é você voltar a ter a mesma paixão que você tinha. E paixão é um negócio que você planta, e se você planta, você colhe. Era isso que Deus estava combinando com Israel. Você volta, eu vou plantar, e você vai plantar no seu coração paixão. E tudo que você fizer com paixão vai florescer. Se você plantar com paixão, não se preocupe, eu mando paixão em água. Se você plantar com paixão, não se preocupe, eu vou dar um jeito, o migrador não chegar, o devorador não chegar, os gafanhotos não chegar, porque você plantou com paixão. Se você sacrificar com paixão, o seu pecado vai ser limpo. Se o sacerdote fizer o sacrifício com paixão e voltar para casa, eu deixo ele na certeza de que ele foi uma ponte entre o pecador e o seu Deus. Se vocês fizerem com paixão, o povo lá fora vai saber e não vão invadir vocês, porque vocês têm um Deus que protege vocês, que cuida de vocês, um Deus que não deixa vocês chegarem no nada, um Deus que chove, que faz chover bênçãos, chuva serôdia, chuva temporal, e as pessoas vão olhar para vocês e vão desejar, na vida que vocês têm, seguir o mesmo Deus que vocês seguem. Essa era a proposta de Deus. Imagine, para um povo que não tinha mais nada. Para um povo que não tem nada, qualquer coisa serve. Deus disse: qualquer coisa não. Eu preciso que você queira, mas queira de todo o vosso coração, que você coloque intensidade nisso. Essa conversão, além de ser conversão, de ter intensidade, é preciso que haja tristeza. Aí se diz tristeza, irmão? Sim, não é aqui que diz o verso? Jejum com choro e com pranto. Tem aqui na sua Bíblia? Tem aí na sua Bíblia também? Choro e pranto? Pensei que era só a minha. Como é que uma conversão é triste? A gente sempre imagina alegria, né? Houve festa no céu. A gente não imagina uma festa triste. Lembre-se. O seu relacionamento com Deus é um relacionamento de conflitos. A gente chama disso de relacionamento dialético. É quando duas coisas conflitam com outra coisa. A religião cristã é um misto entre a alegria da conversão e a tristeza pelo meu pecado. Você se alegra porque se converteu, mas se entristece porque você ainda é pecador. Irmão, por que eu tenho que me entristecer porque ainda sou pecador? Quando você se entristece pela realidade do pecado, significa dizer que você e a sua natureza nova, depois da conversão, e o pecado são duas coisas que lhe incomodam. Lembra quando Paulo diz: aquilo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Porque o querer o bem está em mim, mas não está em mim o efetuar. Então eu quero uma coisa boa, mas acabo fazendo uma coisa ruim. Por quê? Porque existe um atrito, existe um conflito entre a sua paixão de querer estar com Deus e um pecado que lhe distancia de Deus. Você se alegra por estar com Deus e se entristece porque a sua natureza vai fazer com que você se distancie de Deus. Vai fazer com que você faça coisas erradas. Vai fazer com que você pense coisas erradas. Você até pode controlar aquilo que você faz, mas é impossível você controlar aquilo que você pensa. É impossível controlar 100% aquilo que você pensa. Que o pecado não é só aquilo que você faz. O pecado é um estado. Você não está pecador. Porque se você estivesse pecador, bastaria você deixar de fazer para você deixar de ser. Mesmo que você deixe de praticar a ação pecadora, isso não vai fazer com que você deixe de ser pecador. Porque em pecado me concebeu a minha mãe. Eu já nasci assim, eu já nasci com essa deficiência. E eu vou viver com essa deficiência por quê? Até Jesus voltar. Porque Deus quer que você sinta essa tristeza pelo pecado. Deus quer que você sinta duas coisas: paixão por estar com Ele e tristeza por estar longe dele. Essa é a dialética, esse é o conflito. Alegria por estar com Ele,
tristeza por estar sem Ele. E um dia você acorda com Ele e sai feliz de casa. E quando você chega de noite, você já está triste, porque se distanciou dele. Se a sua tristeza por estar longe de Deus não for real, meu filho, você vai se acostumar a estar longe dele. Esse é o motivo da tristeza, do pranto, do choro. Por isso que no dia da expiação, lembra no famoso, o grande dia da expiação, é um dia de luto, é um dia de pranto. Por que é um dia de luto? Por que é um dia de pranto? Porque o dia da expiação trabalha com o quê? Com o pecado. E pecado não é uma coisa alegre, a não ser para o pecador que gosta do pecado, mas para o pecador arrependido, o pecado é uma coisa que traz o quê? Tristeza. E o povo chora e lamenta, porque o dia da expiação trabalha com o pecado. Mas quando o pecado é extirpado, aí vem o quê? A alegria. Porque agora nós não estamos mais distantes de Deus, nós estamos perto. Essa é a dialética, esse é o conflito. Alegres por estar perto de Deus e tristes por estar longe. É preciso que haja tristeza por estar longe. É preciso que haja tristeza no dia que você não vem para a igreja. É preciso que haja tristeza no dia que você não consegue ler a Bíblia. É preciso que haja tristeza no dia que você não consegue orar. É preciso que haja tristeza no dia que você tem um atrito com um irmão e aí não consegue resolver e vai para casa com aquele rancor, aquela mágoa, aquele ressentimento. É preciso que haja tristeza por isso. Porque se não houver tristeza, a mágoa vai aumentar. O ressentimento vai aumentar até se transformar em ódio. Isso não é bom para um cristão. Aliás, isso não é bom para ninguém. Nem cristão, nem não cristão. É preciso, e Deus disse, quando você vier de todo o vosso coração, e você vai ficar feliz porque veio, mas deve ficar triste. Sacrifícios com pranto, com tristeza. O luto. Por que o luto? Morreu minha natureza pecaminosa. Está morrendo, eu estou matando a minha natureza pecaminosa. É preciso que haja o luto, a alegria por estar em Deus e a tristeza por estar longe de Deus. E outra, conversão. É preciso que haja conversão, é preciso que haja intensidade na conversão. Você precisa voltar inteiro, tudo, precisa ser tudo, não pode ser apenas, não pode ser a sua vida religiosa, precisa ser o seu trabalho, a sua família, o seu jeito de vestir, o seu jeito de se portar, é tudo, e essa é a intensidade. Eu vou colocar a minha religião, a minha volta em tudo. Aí você volta, intensidade, e aí a tristeza, e agora eu estou perto de Deus, tenho alegria, mas aí tem um conflito, perto de Deus, longe de Deus, perto de Deus, longe de Deus, e cada vez que você está longe de Deus, é preciso que haja tristeza, para que essa sua tristeza lhe mova a estar. Quantos de vocês preferem tristeza? Quantos de vocês preferem a tristeza? Ninguém. Ninguém normal, esteja nos manicômios ali onde o Elton trabalha, ninguém normal vai querer tristeza. Ninguém. Porque nós somos movidos pelo quê? Pela felicidade. Somos ou não somos? Somos. Você encontra a felicidade em Jesus, o outro encontra a felicidade em alguma outra coisa, na bebida, no vício. Cada qual está procurando a sua felicidade. Errado, mas estão buscando. Então, se você sente tristeza quando se distancia, sente alegria quando se aproxima de Deus, lógico, você vai preferir alegria do que tristeza, e você vai multiplicar os ambientes de alegria e diminuir os ambientes de tristeza, até Jesus vir, tirar o pecado e acabar com a sua tristeza. Por isso que a Bíblia diz, nunca mais pranto, nunca mais dor. Em Apocalipse, né? Nunca mais luto. Por quê? Porque eu acabei com tudo aquilo que traz luto, eu acabei com tudo aquilo que traz tristeza, tudo aquilo que se distancia de mim, você não tem mais, agora você só tem alegria por estar perto de mim. Mas lembre-se, enquanto nós estivermos aqui, sempre vai haver pecado, sempre vai haver distância, mas você tem que nessa jornada, nessa conversão passional, de paixão, de intensidade, você tem que ampliar os momentos de alegria e diminuir os momentos de tristeza, ou seja, aumentar os momentos de proximidade e diminuir os ambientes e os momentos de distância. Qual é a proposta da igreja? 10 dias. Ela quer que você pare nesses 10 dias? Quer dizer que vamos supor que você faz um propósito, eu vou passar 10 dias com Deus, está aqui 10 dias de oração e jejum. É longe ou é perto de Deus? Perto, né? Perto. Jejuando, dizendo que o meu alimento espiritual é mais importante do que o meu alimento físico. Orando, a minha conversa com Deus é mais importante do que a minha conversa com qualquer outra coisa.
ler a Bíblia é mais importante do que ler qualquer outra coisa. Ler na primeira hora do dia, quer dizer que a primeira hora do dia com Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Depois dos 10 dias, aí eu volto à minha vida normal, ou seja, distante. De 365 dias, você passou 10 com Ele e o resto distante. Essa não é a proposta. A proposta é que essa volta, se essa volta, a chamada à oração, se essa volta for uma volta passional, esses 10 dias vão se multiplicar em mais 10, e mais 10, e mais 10. E quanto mais 10 você fizer, mais distante você vai estar onde? Da tristeza e do luto por estar distante de Deus. Essa é a proposta. Por isso que o salmista, quando disse assim, antes, salmista, capítulo 1, verso 2, Salmo 1, verso 2, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Antes o seu prazer, antes a sua paixão está onde? Em ler a palavra de Deus. Antes a sua paixão está onde? Em vir à igreja. Antes a sua paixão está onde? Em orar. Antes a sua paixão está onde? A sua paixão sendo colocada em Deus, e a sua paixão sendo colocada em Deus, o seu prazer sendo colocado em Deus, vai aumentar os seus momentos de alegria e diminuir os seus momentos de tristeza. E quando eu digo momentos de tristeza, eu não estou falando de dificuldades. Eu estou falando de você se sentir bem com Deus. É possível que tudo esteja bem e você esteja distante, e mesmo assim você se sinta triste. O jovem rico tinha tudo, mas faltava ali uma coisa. Ele não se sentia bem porque ele se sentia perdido. Senhor, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Ora, se ele está perguntando o que é que ele faz para ter a vida eterna, é porque na cabeça dele ele acha que não tem. Tinha tudo. Nicodemos também tinha tudo e fez a mesma pergunta. Então nós podemos ter motivos para não estar triste, mas às vezes nós temos um motivo pela nossa tristeza porque nós estamos distante de Deus. E é possível também que pessoas não tenham nada, eles não têm carro, às vezes não tem nem a refeição do dia, mas estão dando graças a Deus. Não são as coisas que você tem, é aquilo que você faz delas, é a atitude que você tem diante daquilo que você tem, é a atitude que você tem diante daquilo que você perde. É isso que faz a diferença entre uma pessoa e outra. Enquanto o luto para um é a própria morte de quem está vivo, o luto para outros é apenas uma despedida, um sono. Luto para outros é esperança. O luto para outros, não deixando a tristeza de lado, mas luto para outros é a esperança da ressurreição. É um descanso, é um repouso. Enquanto para uns o luto é a morte dos vivos, para outros o luto é a esperança. Depende daquilo que você faz. E o que Jesus está prometendo para Israel no passado e o que Ele promete para nós hoje é que nesta conversão tudo vai mudar. Não só o exterior, não só porque vai chover, não só porque o gafanhoto não vem, não só porque vai ter água, não só porque a grama não vai queimar o pasto. Não é isso. Vai mudar, porque quando você voltar, você já não volta mais o mesmo. Vai mudar, porque no ato da sua conversão você já não é mais o mesmo. Você vai o velho homem, mas volta um homem novo. E na Bíblia a expressão novo, no sentido de nova criatura, novo nome, tem um sentido todo especial. É novo porque é você melhorado, transformado, restaurado. É novo porque é alguém que sente alegria nas coisas de Deus e tristeza nas coisas do pecado. É porque você fez a conversão. É porque você voltou. É porque você colocou todo o seu coração. É porque você colocou toda a sua intensidade. É porque você voltou com paixão. É porque você, quando faz agora uma coisa errada, você olha para o lado e olha para o vazio e chora. Não sei quantos de vocês já olharam e pensaram assim: poxa, eu já fiz isso de novo. Eu errei de novo. Como pode? Como pode eu ter errado de novo, depois de tantas vezes ter prometido para mim mesmo que não ia errar mais? Não se preocupe. O erro humano é normal. O pecado humano é normal para a natureza. O que não deve ser normal é a sua frieza diante do erro, diante do pecado. Você peca, mas se entristece, mas chora, pranteia, como diz o texto, chora,
em prantos. Não sei quando vocês já viram aquela expressão dos judeus, que eles dizem que choram, rasgam as vestes e colocam cinzas na cabeça. Não sei quando vocês já tentaram imaginar Jó sentado, magro, rasgando as suas vestes e colocando cinza na cabeça. É uma atitude passional de dizer: eu estou indignado com esta situação. Os judeus gostam de colocar paixão em tudo. É assim que você deve se sentir quando você peca. Não esconder os pecados para debaixo do tapete, para o canto escuro da sua casa. Pecado é uma coisa que não se esconde. Aconteceu o pecado, muito bem. Vivencie a dor do pecado. Vivencie o luto, sente a facada que você deu no coração de Deus. Sente como se fosse em você. Sinta a dor do pecado para que você chore, para que você entre em pranto, para que você decida não errar de novo. E se você por um acaso errar de novo uma segunda vez, sinta a mesma dor. Não deixe que a cicatriz se renove e fique cicatrizada. Quando você errar de novo, sinta a mesma dor. Chore de novo, rasgue o coração de novo, rasgue as vestes, rasgue o coração, coloque cinza na cabeça. Coloque paixão também no seu distanciamento com Deus. Quando você voltar, volte com toda alegria, volte com todo entusiasmo. Sabe por quê? Às vezes as pessoas têm uma mania de dizer o seguinte: como pode a pessoa se errou tanto na vida e está aí na igreja como se nada tivesse acontecido? Mas nada aconteceu, porque quando Jesus vem, que limpa o seu pecado, que você lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, lembra para onde é que vai o pecado? Para as profundezas do mar. Não aconteceu nada. Eu posso voltar de peito aberto, eu posso voltar de coração aberto, porque só existe uma raça de gente que vai se incomodar com aquilo que eu fiz. São aqueles que têm mais pecados do que eu. Porque o que Jesus vai fazer com você é lhe abraçar, como diz na parábola do filho pródigo, como se você nunca tivesse beijado um porco, como se você nunca tivesse dormido com um porco. Não era assim que ele cuidava dos porcos? E o pai não abraçou e o beijou, ele ainda fedendo a porco? Ou você acha que ele tomou banho para ir falar com o pai dele? Ou você acha que o pai dele deu um banho nele antes de abraçar ele? Ou seja, o que a parábola me ensina e o que as histórias bíblicas nos ensinam é que quando você volta para Deus, você volta como se nunca tivesse beijado um porco, como se nunca tivesse dormido com um porco, como se nunca tivesse cometido um pecado, porque para Deus, o pecador arrependido está sempre limpo dos seus pecados. E é isso que Deus está dizendo para Israel: voltem, se convertam de todo o vosso coração, tenham tristeza pelo pecado de vocês, porque foram os pecados de vocês que fizeram você estar onde vocês estavam, no nada. Voltem e tenham sinceridade. Tem um salmo, o Salmo 137, é o meu salmo preferido. Tem o último verso do Salmo 137, tem uma expressão do salmista que antigamente eu não entendia por que essa frase entrou na Bíblia. Eu achava que frases assim não deveriam entrar na Bíblia. É uma oração do salmista. Ele diz assim: tem como projetar o texto aqui? Tem. Salmo 137, último verso, não sei qual é o último verso. O último verso do Salmo 137. É um texto muito bom. Salmo 137. Está ali? Não. Chega já. Como é que começa o Salmo 137? Não, o primeiro verso. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Esse é o salmo de tristeza, salmo de saudade. Pronto, vai já projetar. Num salmo de saudade, o último verso, a gente chama isso de verso imprecatório, verso de maldição. Ele diz assim, falando sobre Babilônia, ele estava lá em Babilônia e diz assim: feliz é aquele que pegar os teus filhos, os filhos de Babilônia, e jogá-los, esmagá-los contra a pedra. E um dia eu fiz um trabalho
sobre esse salmo, ele disse: professor, esse último verso me incomoda, porque é o único verso de um salmo tão bonito, é um salmo tão bonito, e parece uma mancha no coração do salmista. Assim, como assim uma mancha? Porque ele deseja o mal. Ele não está desejando o mal aqui. Ele está dizendo o seguinte: isso é uma imprecação, é como se fosse não é um pedido, é como se fosse uma oração. E o salmo é uma oração, diz assim: feliz é aquele, eu estou dizendo para você, feliz é aquela nação que invadir Babilônia, destruir Babilônia e pegar os filhos dos babilônios e jogá-los eles contra as pedras, porque era assim que eles faziam, né? Para não gerar filhos, pegava as crianças pequenas e matava as crianças pequenas, e os idosos, deixava os idosos morrer, e aquela nação acabava. Acabou. Você prende os jovens, como Babilônia fez, né? Prende os jovens, mata as crianças e deixa os velhos morrerem, o que acontece com essa nação? Ela deixa de existir. E era isso que o salmista está dizendo: feliz aquele que pegar os teus filhos, os filhos de Babilônia, e esmagá-los, destruí-los contra as pedras, contra as rochas. E aí, professor, me explica esse texto. Aí ele dizia assim, ele chamava de Pires, né? Pires, parece uma mancha do salmista? Uma mancha no coração do salmista? Parece, mas é. Isso aqui é uma oração sincera. E Deus não teve coragem, Deus não tem coragem de tirar uma oração sincera. Por quê? Porque essa oração reflete o coração, o desejo do salmista, embora não seja um desejo sadio. Por quê? Porque Deus valoriza a sinceridade. E esse era o desejo sincero do salmista, embora não seja a vontade de Deus. Se existe uma coisa que Deus espera de cada cristão, de cada filho que volta, é a sinceridade. Sinceridade. 12 horas? Hã? Vai cantar? Certo. Então, se existe uma coisa que Deus espera, é a sinceridade. O convite de Deus para você hoje é este: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Se há jejum, está aqui o jejum. Se há jejum, que haja também choro, que haja também pranto. Ele diz: rasgai o vosso coração, não só as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor. Por quê? Porque o vosso Deus, Ele é o quê? Misericordioso. Porque Ele sente a sua miséria no seu coração. Porque Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus paciente, tardio em irar-se, grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Vou fazer, a irmã vai cantar. Quem é que vai cantar? Você? A irmã vai cantar um hino. Eu vou fazer uma proposta para você. Vamos fazer de conta que você é Israel. Vamos fazer de conta que o migrador veio, que o devorador veio, que o destruidor veio. Vamos imaginar que a sua colheita, todos os 4 gafanhotos comeram. Não tem mais chuva, nem chuva serôdia, nem chuva temporã. O pasto para os animais morreu. Não tem mais os animais, não tem mais alegria, não tem mais a romã, não tem mais a macieira, não tem mais a videira, não tem mais nada, e você não tem nada. Deus está lhe fazendo uma proposta hoje, esta manhã. Volte. São 10 dias para você voltar. São 10 dias em um processo de volta. Volte. Volte com todo o vosso coração. Volte e sinta tristeza pelo seu distanciamento. Volte e volte sinceramente para Deus. Porque Deus quer transformar você, como queria transformar Israel numa grande nação. Deus quer transformar você num homem de Deus, numa mulher de Deus, em um grande homem, em uma grande mulher, em um grande cristão, em uma grande igreja. Deus quer transformar você naquilo que Ele espera que você seja, caminhando com Ele. Você que escolhe, a decisão é sua. Tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei.
presença descansei, meus sonhos queria alcançar. Você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam. Você viu o melhor que havia em mim. Entrego a Ti a minha vida, Senhor. Entrego a Ti tudo que sou. Como viver sem Teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por Tua bondade e Teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar. No mundo carente de amor, onde existe luta e dor, eu quero ser a Tua voz, levando paz aos corações. Entrego a Ti a minha vida, Senhor. Entrego a Ti tudo que sou. Como viver sem Teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a Ti a minha vida, Senhor. Entrego a Ti tudo que sou. Como viver sem Teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado pela proposta de hoje. Obrigado porque mesmo distantes, mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio aos pecados do dia a dia, o Senhor nos chama e nos convida a voltar. E o sermão de hoje foi um convite para a volta. Uma volta sincera, uma volta honesta, uma volta passional, uma volta que vem em si carregando a mala da tristeza pelo pecado, a angústia do distanciamento, mas estamos voltando para estar próximos de Deus. Como recado, o convite foi dado para Israel no passado, também é dado a nós hoje como igreja e a nós hoje como cristãos, como pessoas. O convite é volta para casa. Estar com Deus é melhor do que estar sem Deus. Estar perto de Deus é melhor do que estar longe. Obrigado pela proposta de hoje. Que o Senhor abençoe a nossa decisão.
nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.